Sexta-feira é o dia que eu tô sequinha, mas na segunda já tô 1 ou 2 quilos a mais. Eu sempre engordo no final de semana. Você já teve essa sensação de estar com peso na sexta-feira e na segunda-feira já estar uns 2 quilos a mais? De estar com o rosto inchado, a barriga inchada? Talvez você ainda não tenha percebido isso, mas aumentar o peso ou as medidas no final de semana acontece com quase todo mundo. Tem gente que nem vai no consultório da nutricionista na segunda-feira. O peso na balança está aumentado, mas será que realmente você engordou? Vamos ver o que está por trás disso. Fica comigo aqui até o final, porque eu vou te dar as estratégias certas para reduzir esse ganho de peso, esse inchaço do final de semana. E você vai ver como esse aumento de peso pode revelar algumas coisas incríveis sobre o seu estado de saúde e sobre hábitos que talvez você considere inofensivos. Então, vamos entender alguns princípios relacionados à questão do nosso peso. Primeiro, engordar significa aumentar gordura corporal no tecido adiposo, no abdômen, nas coxas, nos braços. Emagrecer significa eliminar essa gordura corporal, qualquer quantidade de gordura no seu corpo. Então, é importante entender que para a gente aumentar a gordura no corpo, por exemplo, para aumentar 1 quilo de gordura corporal, nós precisamos ingerir aproximadamente 7.700 calorias. Isso para gerar 1 quilo de gordura. Só para você ter noção do que significa isso, do que são 7.700 calorias para se ingerir num dia. Vou te dar um exemplo. Eu separei aqui um exemplo bem interessante de um final de semana. Veja se você se identifica. Um final de semana típico, onde, por exemplo, na sexta-feira, você começa no happy hour tomando 4 chopes, aí come um hambúrguer com molho de tomate, batata frita, 2 copos de refrigerante e, para fechar, como sobremesa, 2 bolas de sorvete. E aí, no sábado, você resolve tomar um açaí grande com leite ninho, granola, leite condensado e banana. No sábado à noite, você vai sair para comer uma pizza de calabresa, coloca ketchup, toma 2 copos de refrigerante e aí de sobremesa 2 pedaços de pizza de chocolate. E no domingo à tarde, no dia seguinte, você sai de novo, toma mais 4 chopes, come lá uns pasteizinhos, 6 pastéis de queijo, depois toma um copo de suco de abacaxi, por exemplo, com açúcar e um pedaço de torta de chocolate. No domingo à noite, para fechar o final de semana, você come uma macarronada com molho de tomate e com carne moída, pode ser um molho à bolonhesa, 4 colheres grandes dessa macarronada. E aí, para acompanhar, 2 copos de refrigerante e 2 bolas de sorvete com calda. Esse cardápio que eu li para você está compondo 7.500 calorias. Você pode perceber que talvez para algumas pessoas isso seja rotina, seja fácil de se fazer, de se comer no final de semana. Mas para a maioria das pessoas não é tão fácil assim comer 7.500, 7.700 calorias em um final de semana. Então, engordar 1 quilo de gordura no final de semana não é tão fácil assim. Agora, se você está ganhando peso, as causas podem ser outras, já que não é tão fácil assim ganhar gordura. Além da gordura, existem outras formas de ganho de peso. O peso na balança representa tudo que compõe o seu corpo. E o nosso corpo vai além da gordura. O nosso corpo é formado por 4 compartimentos principais. São eles: ossos, músculo, gordura e os líquidos corporais. Os líquidos corporais, eles são a água, sangue, a linfa. E os líquidos, eles oscilam muito no nosso corpo. A gente aumenta a água corporal, a gente desidrata e isso interfere no nosso corpo. Quando você se pesa, o número mostrado lá na balança vai sofrer interferência de todos esses compartimentos.
Então você não deve concluir que ganhou gordura e nem que emagreceu apenas olhando o número da balança, porque há outros componentes que estão envolvidos nesta questão. Você não pode afirmar que o aumento foi de gordura. Para avaliar a gordura corporal ou o ganho de massa muscular, por exemplo, é necessário fazer uma avaliação da composição corporal, onde, além do peso, nós avaliamos as dobras cutâneas em alguns pontos do corpo para, assim, estimar quantos quilos de gordura, de massa muscular e até de resíduos, que são os líquidos corporais. Há também outro método para avaliar essa questão da composição corporal, que é o DEXA, que também é padrão ouro para avaliação de composição corporal, que é aquele mesmo aparelho que é usado para avaliar a densidade óssea, o aparelho de densitometria óssea. Combinado? Muito bem. Então você já sabe que para avaliar a composição corporal você precisa de outro método além da balança, ok? Veja, por exemplo, se você treina musculação, você faz musculação consistentemente, com regularidade, e aí após algumas semanas você percebe que o volume muscular está maior. Isto vai fazer com que o seu peso lá na balança também seja maior, porque o músculo pesa. Por outro lado, se você não se hidrata adequadamente durante ou após um treino aeróbico, por exemplo, onde você se desidrata intensamente, ou numa corrida, né, onde você perde muita água através do suor, provavelmente o seu peso na balança vai diminuir, porque você perdeu água, então o seu peso fica menor. É comum, por exemplo, em atletas, quando fazem uma maratona, uma prova longa, um treino longo, no final de um treino, se eles não conseguiram repor toda a água em forma de líquidos, em forma de eletrólitos também, às vezes eles perdem de 1 até 3 quilos após uma prova. E essa quantidade de peso que foi perdido na balança é puro líquido, que é necessário ser reposto nas próximas horas após o exercício. Da mesma forma que o corpo se desidrata, ele também retém líquido. Ele é capaz de acumular líquido no nosso corpo. É o que chamamos de retenção hídrica, retenção de líquido ou edema. Por exemplo, se você consumir bebida alcoólica, açúcar, carboidratos, sódio em excesso, você vai causar retenção de água no seu corpo e isso vai gerar um ganho de peso. E esses são alimentos que a gente quase não consome no final de semana, não é? Veja como que isso acontece, essa questão do edema no final de semana. Veja bem, quando consumimos mais álcool, nós promovemos uma vasodilatação, ou seja, nossos vasos ficam mais calibrosos, vamos dizer assim. Então há um aumento de fluxo de sangue para as periferias, principalmente membros inferiores, braços, mãos. Então há um acúmulo de sangue, um volume de líquido maior nessas regiões. É um volume anormal para o nosso corpo, é uma sobrecarga. E assim o corpo tem um pouco mais de dificuldade de fazer esse retorno venoso, de equilibrar o fluxo desses líquidos no nosso corpo. O álcool provoca isso. Além dele aumentar a diurese, muitas pessoas pensam que álcool não causa edema, porque a gente urina muito. Mas é porque ele inibe um hormônio que se chama antidiurético. Mas, além dessa diurese, ele faz essa vasodilatação, que provoca retenção de líquido. Por isso é essencial, junto com a bebida alcoólica, você fazer uma adequada ingestão de água, para que haja reposição desse líquido, dessa água que você está perdendo na urina. Bom, além disso, no final de semana também é comum que a gente pratique menos atividade física. Talvez você vá na academia, mas provavelmente é uma atividade física mais leve, talvez seja só uma caminhada e a maioria das pessoas nem vão fazer atividade física no final de semana. De forma que a gente fica mais sentado, os músculos da panturrilha, por exemplo, bombeiam menos sangue, dificultando ainda mais o retorno venoso dos membros inferiores de volta para o fluxo do corpo. O coração tem maior dificuldade de bombear esse sangue. Isso gera também um acúmulo de líquido, causando edema.
O açúcar e o sódio que estão presentes nos alimentos que nós consumimos no final de semana também retém líquido no nosso corpo por osmose. Então, alimentos açucarados, alimentos ricos em sódio, seja aquele salzinho que a gente coloca na bebida, seja os alimentos industrializados, em forma de petiscos, por exemplo, que vem sempre acompanhando a bebida alcoólica, não é? Então isso também aumenta a retenção de líquido. Além disso, há também outros hormônios que fazem essa retenção de líquido, por exemplo, a progesterona. Quando a mulher está no período pré-menstrual, há um pico de progesterona. E isso faz com que a mulher retenha mais líquido no corpo. Por isso é comum a gente ficar com a barriga mais inchada, o peso aumenta, de fato, por causa do aumento da progesterona. E há também, por exemplo, o cortisol, quando a gente faz uso de medicamentos corticoides, isso também faz com que a gente retenha líquido, certo? Agora imagina a mulher no período pré-menstrual, no final de semana, onde toda a alimentação vai estar diferente por causa dos hábitos, a rotina diferente que nós temos no final de semana. Essa retenção de líquido, esse edema, vai ser ainda maior para as mulheres. Bom, na questão do álcool, você pode perceber que é comum a gente ingerir drinks ricos em açúcar, né? Até outro dia eu fiz um post nas mídias sociais falando sobre o gin, né? Porque tá muito na moda o gin, o pessoal falando que o gin é light, que é fit, quando na verdade as pessoas costumam colocar junto com o gin bebidas, essências açucaradas. Então a gente junta álcool e açúcar e aí vai aumentar ainda mais esse edema. Também, por exemplo, quando a gente consome aquela bebida Cozumel, que é a cerveja com aquele salzinho em volta, aumenta ainda mais a retenção de líquido, porque a gente está associando álcool com sódio, não é verdade? E as pessoas que consomem bebida alcoólica com energético? Aquelas bebidas energéticas, elas são ricas em açúcar, na maioria dos casos, e também em sódio. Então, potencializa ainda mais a retenção de líquido. E sem falar dos petiscos, né, que a gente consome para acompanhar a bebida alcoólica. Então, quando você percebe que na segunda-feira você está pesando mais do que na sexta-feira anterior, está se sentindo mais cheia, mais pesada, é edema, é retenção de líquido. Em maior ou menor grau, mas é edema. Porque em maior ou menor grau nós comemos diferente, nós temos uma rotina diferente no final de semana. Nós tomamos a bebidinha alcoólica, comemos uma sobremesa, comemos petiscos mais salgados, um docinho e além de tudo não fazemos tanta atividade física assim, não é mesmo? A maioria de nós sai mesmo da rotina no final de semana e isso é bom. Porém, conhecer o efeito de tudo isso no seu corpo é muito importante. Eu recomendo que você faça o teste e perceba como o seu final de semana está interferindo na sua saúde e no seu peso. Eu preparei aqui para você um esqueminha para você praticar aí. Você deve seguir da seguinte maneira: separe um papel e faça as anotações da seguinte forma. Você deve se pesar, por exemplo, na sexta-feira. Na sexta-feira você escolhe um horário para se pesar. Eu recomendo que seja no começo da manhã, por exemplo, 7 horas, assim que você se levantar da cama, quando você acordar, porque esse é o horário onde a gente tem menor retenção de líquido, ok? Então você vai anotar o horário que você está se pesando e o peso. Vou colocar aqui um peso como exemplo, tá? 65 quilos. Então você registrou como você está na sexta-feira, começando o final de semana. E assim você vai seguir normalmente o sábado, o domingo. Quando chegar segunda-feira, você vai novamente no mesmo horário, na mesma balança, vai se pesar. Vamos supor que você realmente ganhou peso e está lá com 66,5 kg. Então, através aqui dessas anotações, você observou que houve um ganho de 1,5 kg
nesse final de semana. Deixa registrado. Quando você observar isso, você vai tentar perceber o que teve no seu final de semana, de tudo que a gente já falou, que pode ter potencializado esse ganho de peso. Se for possível, anote. Você pode fazer notas aqui do lado de como foi sua alimentação, talvez tenha tido alguma festa, uma festa de criança onde você comeu mais docinhos, ingeriu mais bebida alcoólica ou comeu uma comida mais salgada. Faça esse registro, isso vai te ajudar a ter mais clareza ainda. Ok, então você fez isso durante um final de semana. E aí você vai seguir a semana normalmente, terça, quarta, quinta-feira, e quando chegar na sexta-feira seguinte, você vai repetir todo o processo. Vai se pesar no mesmo horário daqui, vai anotar o seu peso. Vamos supor que durante a semana você recuperou o peso que você havia ganhado aqui nesse final de semana e você voltou para os seus 65 quilos. Deixa registrado. E aí você vai seguir o seu final de semana, sábado, domingo, na segunda-feira de manhã, novamente você no mesmo horário vai se pesar e avaliar o seu peso. Talvez nesse final de semana tenha sido um pouco menor o ganho de peso. E assim você vai se conhecendo. Aqui também você vai avaliar como foi a sua alimentação, como foi a sua rotina. Talvez você tenha ficado mais sentada no sofá assistindo seriado no Netflix, comendo pipoca, ou talvez tenha saído para uma feijoada e comer uma comida muito salgada. Então, é interessante fazer essa análise. Eu recomendo que você faça isso por 4 finais de semanas consecutivos, principalmente as mulheres, porque em 4 semanas você consegue incluir o período pré-menstrual, provavelmente pré e pós-menstrual, e assim você vai ter ainda mais clareza do efeito da rotina, da alimentação, da ingestão da bebida alcoólica e do ciclo hormonal no seu peso. É importante que você tenha essa clareza para que você perceba o efeito dos seus hábitos na sua saúde. O edema no final de semana pode indicar uma má alimentação ou maus hábitos. E o que fazer para diminuir esse efeito, para diminuir esse edema no final de semana? Eu vou te dar 13 dicas para diminuir a retenção de líquidos. Fica aqui comigo. Aumente o consumo de chás diuréticos. Se você não gosta tanto assim de chá, você pode preparar um chá e acrescentar numa fruta para bater um suco. Ao invés de colocar água para bater o suco, você usa o chá preparado mais concentrado. Por exemplo, os chás mais diuréticos são hibiscus, boldo, cavalinha, chá verde e dente de leão. É muito importante que esses chás sejam preparados em forma de infusão. Nada de comprar aqueles saquinhos prontos, onde você não sabe exatamente o que tem lá dentro. Então, compre as ervinhas separadas e prepare a infusão, ok? O ideal seria que você tomasse 2 xícaras por dia e pode intercalar. De manhã hibiscus, à tarde cavalinha, no dia seguinte pode fazer um chá verde e assim por diante. Dica número 2. Evite os embutidos, enlatados, industrializados, que são ricos em sódio, são ricos em aditivos químicos que vão aumentar a retenção de líquido. Então foge do presunto, mortadela, salsicha, linguiça, salgados de pacotinho, isso aumenta mais a retenção de líquido. Dica número 3, aumente a ingestão de água. Além daquela água necessária para suprir as suas necessidades básicas, é importante no final de semana, onde você já percebeu que está tendo aumento de peso, está tendo aumento de retenção de líquido, você precisa potencializar, aumentar ainda mais a ingestão de água, para que a sua circulação, para que o seu sangue tenha uma circulação ainda melhor. Então, controle o quanto de água você está ingerindo, separa uma jarra para você medir o quanto está bebendo de água. Vale usar água com gás, ok? Dica número 4, você precisa de mais potássio. O potássio é um mineral que está presente nas frutas, nas verduras, ok? Porque ele aumenta o fluxo de urina e ajuda a eliminar as toxinas, melhorando o fluxo de sangue no nosso corpo.
Então, frutas e verduras, principalmente os vegetais crus. Dica número 5. Aumente o consumo de alimentos probióticos. Os probióticos são aqueles alimentos que contêm as bactérias benéficas do nosso corpo. Por exemplo, alguns iogurtes são ricos em probióticos. O kefir, que é encontrado, você pode pedir para alguém, o kefir é preparado em casa. Os probióticos melhoram a absorção de nutrientes que atuam na nossa circulação. O nosso intestino precisa estar bem preparado para que os nutrientes que consumimos sejam bem absorvidos e possam atuar no nosso sistema circulatório, melhorando assim o retorno venoso e a eliminação do excesso de líquido. Dica número 6. Frutas diuréticas. Quais são elas? São principalmente melancia, melão, abacaxi, pera, maçã e limão. Dica número 7. Você precisa de magnésio. Magnésio também é um mineral que você pode ingerir, seja suplementado ou através dos alimentos. A suplementação de magnésio deve ser feita através de orientação de um nutricionista para avaliar quanto você precisa e qual a forma do magnésio você deve ingerir. Os alimentos ricos em magnésio são nozes, os grãos integrais, por exemplo, o grão de bico é riquíssimo em magnésio, e legumes. O magnésio reduz o edema principalmente nas mulheres com sintomas pré-menstruais, no período pré-menstrual. É importantíssimo o magnésio para ajudar tanto a diminuir os outros sintomas pré-menstruais, mas principalmente a redução desse acúmulo de líquido. Dica número 8. Pratique alguma atividade física. Se você não tem hábito de ir para academia, fazer uma caminhada no final de semana, vale a pena talvez sair para passear num parque, passear com o cachorro, né, fazer um piquenique em algum lugar, mas mantenha o seu corpo ativo, seja no final da tarde, de manhã. Pratique isso. Isso também vai te ajudar a trazer outras formas de prazer, além da comida e da bebida. Dica número 9. Reduza as bebidas alcoólicas. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que não consome álcool durante a semana, mas no final de semana você consome todos os dias. Então, uma forma de reduzir seria escolher um dia do final de semana ou 2 para tomar essa bebida alcoólica, mas também reduzir o volume que você bebe em cada dia. Então, se você é acostumado a tomar, por exemplo, 8 chopes no sábado, você pode pensar em diminuir para 6, para 5 e diluir muito isso com a água. Sempre ingerir a bebida alcoólica acompanhada da hidratação por água. E quando for beber, dica número 10. Prefira as bebidas alcoólicas com menos sal e menos açúcar. Especialmente se você é das pessoas que prefere tomar drinks. Então, elimine aqueles drinks que são à base de essências, né? Essências açucaradas, xaropes. Isso é muito rico em açúcar. Então, prefira os drinks que contêm fruta in natura, né? Ou sem açúcar. Você pode pesquisar no cardápio, conversar com o garçom do lugar onde você estiver para pesquisar sobre isso. E também evite o famoso Cozumel, né, que tem aquele salzinho em volta do copo para tomar a cerveja. A gente sabe que é uma delícia e isso estimula ainda mais a gente beber, mas se você quer ou precisa reduzir a retenção de líquido, é essencial que você realmente abra mão desse drink. Sem contar que esse excesso de sal juntado ao álcool aumenta muito a pressão. Para aquelas pessoas que têm tendência à hipertensão arterial, isso é bastante importante. Chega a ser perigoso. Você precisa se cuidar. Atenção para isso, tá? Dica número 11. Reduza carboidratos refinados. Porque os carboidratos refinados, as farinhas brancas, no final da digestão, vão ser transformados em açúcar. E o açúcar, a gente já viu que aumenta o edema também, aumenta a retenção de líquido. Dica número 12. Faça o uso das ervas, das diversas formas. As ervas
tem funções diuréticas, por exemplo, a cidreira, erva cidreira, carqueja, o ginseng, a hortelã, a salsinha, porangaba e tantas outras ervas que podem ser usadas. Você pode usá-las no preparo de refeições, em molhos de salada, batidos em suco ou com água, né, aromatizando uma água. Dica número 13. Conheça os efeitos dos hábitos do seu final de semana no seu corpo e esteja atento para observar o que te faz bem e o que não está te fazendo bem. Lembre-se que os sinais que o nosso corpo dá é para te mostrar que algo não vai bem, que algo seu corpo não está conseguindo lidar muito bem. É importante que você esteja atento para isso, para que você conheça cada vez mais e possa ajudar cada vez mais o seu corpo a se manter saudável. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que compartilhe com outras pessoas que possam ser beneficiadas com esse conteúdo. Então compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, coloca para mim as suas dúvidas para que eu possa conversar com você. Se inscreve no meu canal e me siga nas outras redes sociais. Os links também estarão aqui embaixo. Eu te vejo no próximo vídeo.